e vamos seguir então com psicopatologia da vida cotidiana através na página 237 e pelo item E. Quando recentemente tive oportunidade de apresentar a um colega de formação filosófica alguns exemplos de esquecimento de nomes com sua análise, ele se apressou em objetar. Isso é muito bonito, mas em mim o esquecimento de nomes acontece de outra maneira. É evidente que a questão não pode ser tratada com tamanha facilidade. Isso é bem importante, pessoal, a gente não confundiu o simples com o simplório. Não acredito que meu colega já tenha alguma vez pensado em uma análise de esquecimento de nomes. Ele também não soube dizer de que outra maneira isso acontecia com ele. Mas sua observação toca em um problema que talvez muitas pessoas se inclinem a situar em primeiro plano. Será que a solução dada aqui para os atos falhos e casuais tem validez geral? Ou apenas em certos casos, e se for o último caso, quais são as condições em que é lícito utilizá-las para explicar fenômenos que também poderiam produzir-se de alguma outra forma? Para responder essa questão, minhas experiências me decepcionam. Só posso desaconselhar que se tome como raro o contexto que assinalamos, pois, em todas as vezes em que o coloquei à prova em mim mesmo e em meus pacientes, ele se deixou comprovar com segurança, tal como nos exemplos comunicados. Ou pelo menos, surgiram boas razões para supô-lo. Não é de surpreender que não seja em todas as vezes que se consegue descobrir o sentido oculto da ação sintomática, pois a magnitude das resistências internas que se opõem à solução entram em conta como fator decisivo. Essa palavrinha aqui, resistência, que Freud inaugura por volta de 1895, é importante a gente conceituar que o senso comum costuma dizer a resistência do analista, né? Frase que não é do Freud, frase que é do Lacan, mas é sobretudo é importante ler o resto da frase no próprio Lacan, que ele diz, tá, a resistência ela é do analista, porém ela está presente no seu analisando desde o início. Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente tem aquela fala de o analisando começa com muitas resistências e ela vai se diluindo através do processo. Não, lê do engano. A resistência, o Freud deixa claro, ela está desde o início da análise até o final. O que vai mudar é, naturalmente, a nossa transferência, o nosso manejo, no qual a gente vai começar a identificar. Esse analisando tem uma predisposição predominante de um padrão de resistência intermediário, de um padrão de resistência mais maduro, e aí a gente vai fazendo o manejo da resistência. Não é que ela se torna mais leve. Freud deixa isso claro, que desde o início até o final do processo analítico a resistência vai estar presente. Também não se é capaz de interpretar cada sonho próprio ou de pacientes, para se comprovar a validez da geral da teoria, basta que se consiga penetrar em apenas um trecho da extensão do contexto oculto. O sonho que se mostra refratário à tentativa de solucioná-lo no dia seguinte. Muitas vezes permite que seu segredo seja arrancado uma semana ou um mês depois, quando uma alteração real que teve lugar nesse meio tempo já tiver reduzido as valências psíquicas em disputa recíproca. O mesmo vale para a solução dos atos falhos e sintomáticos. O exemplo de lapso de leitura de Em um Barril pela Europa, na página 153, deu-me a oportunidade de mostrar como um sintoma, a princípio insolúvel, torna-se acessível à análise, quando se relaxou o interesse real pelos pensamentos
recalcados. Vamos ver o que ele fala aqui no 108. Aqui se enlaçam problemas muito interessantes de natureza econômica. Questões que se consideram o fato de os cursos psíquicos terem por meta o ganho de prazer. Olha só, os cursos precisam ter por meta o ganho de prazer e a anulação do desprazer. Um detalhe conceitual. Freud nunca falou sobre sujeito de desejo, tá? Isso daí é a expressão do Lacan. Freud não usa esse termo. Mônica, fale. Na verdade, não é nada, nem contribuição, nem dúvida, tá? É que eu tô com uma outra... Eu imagino que outro livro diferente de vocês, porque a página não corresponde. Tá. Diga. Eu vou te... tu estás no PDF ou tu estás no livro... No livro físico. Ah, perfeito. O que nós estamos usando é um que tem uma capa laranja. É o da editora, editora autêntica. Curioso, é o que eu tenho e eu tô perdida. Página é que talvez... 237. Não, é que aqui a página... Não, calma aí. É que o que acontece pode ser a página 237 do PDF. Ah, tá. Tá? Na página física, deixa eu ver se aparece aqui em algum cantinho. Não aparece aqui para mim. Não, mas a página 237 do PDF. Possivelmente no físico deve ser outra, tá? Você tem um nome, o título, o capítulo, algo assim que eu possa procurar aqui? Eu não tenho. Alguém tem? Vai pelo item de nota. A gente está na nota 108. Perfeito, vou procurar. Obrigada. De nada. Ok, vamos só retomar aqui para... Aqui se enlaçam problemas muito interessantes de natureza econômica, questões que se consideram o fato de cursos psíquicos terem por meta o ganho de prazer e a anulação do desprazer. Já é um problema econômico saber como se torna possível recuperar, pelo caminho de associações substitutivas. Um nome que foi esquecido por um motivo de desprazer. Um excelente trabalho de Taussky, desvalorização do motivo para o recalcamento através de recompensa. Mostra com bons exemplos como o nome esquecido se torna novamente acessível quando se consegue incorporá-lo em uma associação acompanhada de prazer, capaz de contrabalancear o desprazer que se espera da reprodução. Aqui a gente pode trabalhar com a questão de uma elaboração, né? O quanto a gente pode ter aqui uma retificação subjetiva, ou seja, o fato que aconteceu é o mesmo, mas quando visto com desprazer, tentar associá-lo ou buscar associá-lo a algo que lhe traga prazer. Alguém quer pontuar algo? Gostaria de contribuir? Sintam-se à vontade. Então, vamos lá. Enquanto persistiu a possibilidade de meu irmão obter o cobiçado título antes de mim, o mencionado lapso de leitura resistiu a todos os repetidos esforços de análise. Depois que se constatou que essa precedência era improvável, clareou-se de repente o caminho que levava à solução. Seria, então, incorreto afirmar que, de todos os casos que resistem à análise, estes tenham sido formados por um mecanismo psíquico diverso do que foi aqui revelado. Para essa suposição, é necessário algo mais do que provas negativas. Também é desprovida de qualquer valor comprobatório à presteza, talvez presente em todas as pessoas saudáveis em geral. A acreditar em outra explicação para os atos falhos e sintomáticos. Ela é, como é óbvio, uma manifestação das mesmas forças anímicas que produziram o segredo e que, por isso, intervém em favor de sua preservação
e revoltam-se contra a sua elucidação. Por outro lado, não devemos negligenciar o fato de que os pensamentos e as moções recalcados não conseguem expressão em atos falhos e sintomáticos de maneira autônoma. A possibilidade técnica para tal descarrilhamento das inervações tem de estar dada independentemente deles. Esta será então explorada de bom grado pela intenção do recalcado de alcançar uma vigência consciente. Quais são as relações estruturais e funcionais que se colocam à disposição de uma intenção como essa, no caso do ato falho linguístico? As investigações detalhadas dos filósofos e filólogos têm se empenhado em determinar se nas condições do ato falho e sintomático fizermos uma distinção entre o motivo inconsciente e as relações fisiológicas e psicofísicas que vêm ao seu encontro. Permanece em aberto a questão de saber se, dentro do campo de variação da saúde, existem ainda outros fatores capazes de produzir, tal como faz o motivo inconsciente e em lugar dele, os atos falhos e sintomáticos através do caminho dessas relações. Não é minha tarefa responder a essa pergunta. Nem mesmo é minha intenção exagerar ainda mais as diferenças entre a concepção psicanalítica e a popular dos atos falhos, que já são suficientemente grandes. Eu preferiria assinalar casos em que essas diferenças perdem muito sua nitidez. Nos exemplos mais simples e mais discretos de lapsos verbais ou na escrita, em que haja apenas uma contração de palavras ou uma omissão de palavras e letras, cai por terra as interpretações mais complexas. Olha só, interessante isso. Do ponto de vista da psicanálise, é preciso afirmar que nesses casos se revelou algum tipo de perturbação da intenção, mas não se pode indicar de onde veio essa perturbação, nem o que ela pretendia. É que ela não conseguiu outra coisa a não ser anunciar a sua existência. Nos mesmos casos, vemos então também entrar em ação os benefícios do ato falho que jamais questionamos, através de relações de valor fonético e associações psicológicas próximas. Contudo, constitui uma justa demanda científica esses casos rudimentares de lapsos verbais ou na escrita sejam julgados de acordo com os casos mais expressivos, cuja investigação produz conclusões tão inequívocas sobre a causação dos atos falhos. Alguém gostaria de pontuar algo sobre o item E? Alguma pontuação? Acredito que aqui fica interessante nós observarmos que o contexto sobre nem tudo é interpretável, né? E vale a gente pensar também que muitas vezes é necessário nós abrirmos uma gavetinha e deixar incubado certa palavra, certo ponto. É uma gafe nossa, em início de percurso analítico, tentarmos interpretar absolutamente tudo. Isso é um desserviço que a gente faz para o nosso analisando. Então, muitas vezes, o nosso lugar é aquele árduo e tão difícil sustentar o silêncio, para que ele processe e continue o deslocamento metonímico, continue numa sequência de palavras falando, porque ao mudar os significantes, ao incutir novos significantes, o significado muda.
Como diz o Caligares, não mudamos fatos, mas como contamos, muda quem nós somos. Rita, queres pontuar alguma coisa? E eu estou aqui pensando assim, né, de acordo com o que você leu, tem a, o ato falho, todas essas questões aí, tem um imbricamento ali que tanto é aspecto psíquico como a parte fisiológica, orgânica, está tudo ligado. Assim, é muito complexo para você querer ouvir e chegar rapidinho ali numa conclusão. Tem que ser igual que você acabou de dizer aí, né? Ouvir mais, porque quando você pede para a pessoa recontar, ela conta diferente. Ela sempre conta diferente. As pessoas não usam as mesmas palavras. E na colocação dessas palavras, a gente vai entendendo bem um pouco melhor, né, do que queria dizer com aquilo, né? Penso assim. Não, e isso é bem relevante, Rita, principalmente com a seguinte expressão: o nosso analisando nunca repete. Isso é crucial, porque se nós estamos trabalhando frente a recordar, repetir e elaborar, faz-se necessário nessa suposta repetição, ele vai contar diferente, e ao contar diferente, terá um pensamento diferente também. Mônica, por favor. O seu microfone está fechado. Agora abriu. Não, eu esqueci de tirar a mãozinha, desculpa. Ah, tá. Então eu passo para a Cristiane. Cristiane, por obséquio. Pegando o gancho da Rita, da questão da fala, né? Que você tem que tomar cuidado da fala. E aí eu aprendi uma palavra bem interessante nesse livro que eu estou lendo agora, sobre antropologia, que é a diacronia. O que é a diacronia? É o fenômeno dessa mudança da linguística, né? Então, a língua, a expressão, ela sempre, nunca vai ser a mesma, é que nem o Michel falou. A partir do momento que vai falando, aí você vai interpretar um significado, não, é outro, né? Muda a partir da fala. É muito interessante isso mesmo. É bem esse aspecto, né? Haja vista, né? Hoje eu postei um texto lá do Lorenzer, né? É um psicanalista que aqui no Brasil é difícil a gente encontrar. Eu achei um texto dele só de 1988, né? Eu cheguei até esse autor porque nesses dias, em 2026, a gente teve a perda do Jürgen Habermas, que é um dos grandes sociólogos da Escola de Frankfurt, e aí eu estava pesquisando quem era a intersecção entre o Habermas e a psicanálise, e eu cheguei até o Lorenzer. E o Lorenzer, ele traz essa questão psicanálise e hermenêutica, que embora muitos atribuem exclusivamente ao Lacan, à escola francesa, já estava presente também nos alemães, né, através do Lorenzer. Mas o próprio Freud, a gente está lendo ali, a gente está vendo muita questão da palavra, da linguística. Então, falar sobre diacronia, sobre até julgamentos anacrônicos, que é isso que nós evitamos, se faz muito necessário. Então, o Lacan, quando ele pega o conceito do Freud de deslocamento, ele vai buscar num linguista, que é o Roman Jacobson, o conceito de metonímia. Então, é o conceito da linguística. Quando ele fala de condensação, o Lacan busca a parte de metáfora, também na própria linguística, né? E sem contar do Saussure, que também está aí para a gente significante e significado. Seguindo para o item F, desde a discussão sobre os lapsos verbais, temos nos contentado em demonstrar que os atos falhos possuem uma motivação oculta. E com a ajuda da psicanálise abrimos o caminho para o conhecimento desta motivação. Até agora, temos deixado quase sem considerar a natureza geral e as peculiaridades dos fatores psíquicos que ganham expressão nos atos falhos. Ou pelo menos, ainda não tentamos defini-los mais de perto ou examinar sua legitimidade.
Tampouco vamos tentar agora uma resolução completa do assunto, porque os primeiros passos logo nos teriam ensinado que é melhor penetrar nesse campo por outro lado. Vamos ver qual é a nota aqui. Nota 109. Este escrito foi mantido com um caráter inteiramente popular, visando apenas, através de uma acumulação de exemplos, aplanar o caminho para o necessário pressuposto de processos anímicos inconscientes e, ainda assim, eficazes e evitar todas as considerações teóricas sobre a natureza desse inconsciente. Essa palavra é sempre bom nós lembrarmos, né? O lugar de trabalho do psicanalista é a questão inconsciente. Se nós não acreditarmos no inconsciente, não, talvez seja hora de procurar uma outra área de trabalho. Podemos colocar aqui várias perguntas que quero pelo menos mencionar e circunscrever em seu âmbito. Item 1. De que conteúdo e de qual origem são os pensamentos e as moções que se insinuam por meio de atos falhos e casuais? Quais são as condições que compelem e habilitam um pensamento ou uma moção a se servirem desses episódios como meio de expressão? Deixam-se comprovar relações constantes e inequívocas entre a natureza dos atos falhos e as qualidades daquilo que se expressa através deles. Começo por reunir algum material para responder à última pergunta. Na discussão dos exemplos de lapsos verbais, achamos necessário ir além do conteúdo da fala pretendida e tivemos de procurar a causa da perturbação na fala, fora da intenção. E essa causa, evidentemente, em uma série de casos, e era conhecida pela consciência do falante. Nos exemplos, aparentemente mais simples e transparentes, era outra versão do mesmo pensamento. Uma que soava igualmente autorizada, a que perturbava a expressão desse pensamento sem que fosse possível indicar por que uma sucumbia, enquanto a outra conseguia penetrar. Contaminações de Meringer e Mayer. Em um segundo grupo de casos, o motivo para que uma das versões sucumbisse foi uma consideração que não se provou suficientemente forte para conseguir uma contenção total. A versão retida era também claramente consciente. Só em relação ao terceiro grupo pode-se afirmar, sem restrições, que nesse caso o pensamento perturbador era diferente do intencionado. E aqui parece possível traçar uma distinção essencial. O pensamento perturbador se conecta com o perturbado através de associações de pensamento, perturbações por contradição interna. Esse é um dos pontos que se faz mais necessário numa análise, é nós observarmos e escutarmos a ambiguidade do discurso do nosso analisando. Por isso que na escuta, sobretudo epistemológica, na escuta freudiana, na escuta da desconfiança, não é desconfiança do caráter. É desconfiança do sujeito que não sabe que sabe tal assunto. O inconsciente vai ter o amor e ódio, vai ter o amódio. Ele vai ter essas contradições internas e que geram perturbações. Então vocês imaginem o gasto psíquico para manter certas contradições quietinhas lá dentro. Existe essa barreira de recalque e existe
ele é como se fosse vou estão ouvindo agora voltou. Tá, eu pressuponho que eu estava falando na parte que o sintoma não é propriamente um problema, o sintoma é uma solução. O sintoma como uma panela de pressão que permite vazar um pouco para que ela não exploda. Então entendam que o sintoma ele é para ser compreendido, não necessariamente eliminado de forma geral. Tá? Alguém quer pontuar alguma questão? Quem quer contribuir com algo? Algum insight que acabou tendo? Essa questão, Michel, da ambivalência, né? Da ambiguidade, não é nem ambivalência, que na verdade os povos traz muito a questão junguiana, que dentro de si a gente carrega o feminino e o masculino, que traz a força criativa e destrutiva do homem e a parte criadora e restituidora da mulher. E traz, o ser humano traz isso consigo, essa ambiguidade dentro de si. E isso eu vi nesse texto agora, eu já conhecia essa estrutura que Jung traz, e esse autor, esse antropólogo também fala dessa ambiguidade que se traz, né, dentro de si. Todo mundo tem dois instintos que são ambíguos, né? Ambíguo. E qual é parte do nosso conflito? Na neurose, nós não queremos deixar nada para trás, nós não queremos abandonar nada. Então aí tem muito dilema. As culturas, né, a gente pode falar eu abri um texto aqui, apareceu Índia, né, quando a gente pega a questão hinduísta ali, Brahma e Shiva, uma destrói e a outra reconstrói. Né, o Jung se vale muito desses mitos. Rita, queres pontuar alguma coisa? Você falou do sintoma. O sintoma também pode ser um alívio, né? Liberando tensão. Pode ser que não seja da forma correta, mas é uma liberação, né, de energia. O sintoma, ele é uma solução. Sim. O sintoma, ele é uma solução, né? Uhum. E é interessante a gente saber, daí eu visito Lacan, a gente vai ter o sintoma e o sintome, né? Ou seja, esse sintoma é que o próprio sintoma, ele, se você, mesmo que for extinguir totalmente, você não vai conseguir. Ele sempre vai deixar um resquício, ele vai ter um osso, ele vai ter uma parte dura, que aí se faz necessário o trabalho psicanalítico de elaboração. Qual é o destino correto? Sublimação. E assim, digamos assim, é uma vigilância constante. Mas algumas pessoas precisam de análise o tempo todo porque não consegue sozinho, né, controlar. Então, precisa de mais tempo ou até não para nunca. Sempre. Eu não quero parar nunca, viu, Rita? Eu não consigo sozinha, não. A autoanálise, Rita, ela tem um teto muito grande. Né? O Freud dava o exemplo que um médico não consegue extirpar tumores sozinho, né? A gente precisa de outra pessoa. Um ato falho que nós estamos falando, tu precisa de um interlocutor para pontuar para você. Uhum. Sozinho passa despercebido. Uhum. Eu nunca lembrei de um ato falho. Claro que você não lembrou, porque o ato falho precisa de alguém para pegar e puxar. Né? Exceto aquele tipo de pessoa, exceto quando a gente tem muito tempo de análise, que tu já consegue chegar a alguns aspectos, mas quem fez o curso do Bion lá comigo, com o Felipe, viu isso. O processo de análise é o analista sair do lugar do senhor suposto saber, descer nesse lugar narcísico que é colocado e entender que não é lá que ele deve ficar, e o analista desce e senta na cadeira junto, ao lado, de frente, com o seu analisando, e tornando-se uma máquina de pensar, uma forma de pensamento auxiliar do seu analisando.
né? Eu me valho da minha analista para ela me auxiliar e me ajudar a pensar. Não que ela saiba mais do que eu, né? Hoje, talvez, enfim, não sei se eu sei mais ou menos que a minha analista, que já estamos há mais de 4 anos juntos. Mas nós temos um percurso que ela é a pessoa que eu sento, que eu confio, que eu tenho transferência e que ela me auxilia a pensar. Esse é o lugar do analista. É o que Bion fala nas formas beta, que precisa ser, você funciona ali como ajudar no processamento, na elaboração mesmo, daquilo Sim. que ele traz. Sim, o elemento beta, o analista tem a função alfa, que converte elementos alfa, né? Como o Thiago falou, aqui, ó, por exemplo, curiosidade consigo mesmo. O Adam Phillips, que é um dos grandes contemporâneos a nós e psicanalistas de orientação winnicottiana, ele traz exatamente essa palavra, Thiago, curiosidade. Ela é crucial no percurso de análise. E a tendência, e tu falou da curiosidade, ela faz parte de um tipo de vínculo, né, o chamado vínculo K. E isso a gente também estuda no Bion. Algumas pessoas predominam o vínculo por conhecimento, outros por vínculo de afeto. E é bem essa questão, Mônica, é auxiliar a pensar, não é pensar pelo outro. Deixa eu ver onde que paramos aqui. Alguém quer pontuar mais alguma coisa? Não? Então eu retomo aqui. Nem é pensar sozinho. É um pensar em dupla, né? Tanto que o Ogden, ele faz isso, que é a dupla analítica, né? É o nós. Deixa eu ver. Eu cheguei a ler isso da versão aqui, quem está acompanhando. Eu vou ler então essa parte aqui. A versão retida era também claramente consciente. Só em relação ao terceiro grupo, pode-se afirmar, sem restrições, que nesse caso o pensamento perturbador era diferente do intencionado. E aqui parece possível traçar uma distinção essencial. O pensamento perturbador se conecta com o perturbado através de associações de pensamento. Perturbação por contradição interna. Ou então, ele lhe é essencialmente alheio. Aqui a gente traz aquele conceito clássico da psicanálise. A pessoa fala e não se escuta. Mas ao analisando, pegar e dizer, você escutou isso que você falou? Você passa a conectar esses dois aspectos, entre o perturbado e o elemento perturbador, né? E através de uma associação externa, estranha, é que se conecta justamente a palavra perturbada com o pensamento perturbador, que com frequência é inconsciente. Nos exemplos que eu trouxe de minhas psicanálises, a fala inteira está sob a influência de pensamentos que se tornaram ativos, mas que ao mesmo tempo são inteiramente inconscientes, que se denunciam através da própria perturbação, ou expressam uma influência indireta, possibilitando que as diversas partes da fala conscientemente intencionada se perturbem umas às outras. Queres pontuar alguma coisa, Simone? Não? Acho que não. Acho que apertou sem querer. Azi Natman, por trás do qual estão a rua Rassenauer e as reminiscências de uma francesa. Os pensamentos retidos ou inconscientes, dos quais decorre a perturbação da fala, são das mais diversas origens. Essa visão geral, portanto, não nos revela nenhuma generalização. O exemplo comparativo dos exemplos de lapsos de leitura e da escrita leva aos mesmos resultados, como nos lapsos verbais. Alguns casos parecem dever sua origem a um trabalho condensador, não motivado. Por exemplo, o AF. Mas nós gostaríamos de saber se não teriam
de ser preenchidas algumas condições particulares para que tenha lugar uma condensação como essa, que é regular no trabalho do sonho, mas constitui uma deficiência em nosso pensamento de vigília. Porém, dos exemplos mesmos não extraímos nenhuma conclusão sobre isso. No entanto, eu objetaria se disso se concluísse que não existe nenhuma outra condição além de, por exemplo, o relaxamento da atenção consciente, já que sei a partir de outro lugar que são justamente os desempenhos automáticos que se caracterizam pela correção e pela confiabilidade. Eu preferiria enfatizar que aqui, assim como é tão frequente na biologia, as relações normais ou próximas do normal são objetos menos propícios para a investigação do que as patológicas. Tenho a expectativa de o que permanece obscuro na explicação dessas perturbações mais leve seja iluminado pelo esclarecimento de perturbações mais graves. Tampouco, nos lapsos de leitura e na escrita, faltam exemplos que permitam discernir uma motivação mais distante e complicada. Em Um Barril pela Europa, é uma perturbação de leitura que se esclarece pela influência de um pensamento remoto e essencialmente alheio que brota de uma moção recalcada de inveja e ambição, e que utilizou a variação da palavra Beförderung, promoção ou transporte, para estabelecer um vínculo com o tema indiferente e inocente que estavam sendo lido. No caso de Burckhardt, o próprio nome é uma troca desse tipo. É inegável que perturbações das funções da fala ocorram com mais facilidade e coloquem menos exigências às forças perturbadoras do que as perturbações em outras funções psíquicas. Pessoal, alguma pontuação até aqui? Algo que tenha chamado a atenção de vocês? Ou seguimos? Seguimos então. Situamo-nos em um outro terreno quando examinamos o esquecimento em sentido estrito. Isto é, o esquecimento de vivências passadas, o esquecimento de nomes próprios e de palavras estrangeiras, tal como se encontram no capítulo 1 e 2. E o de propósitos poderiam ser distinguidos deste esquecimento sensu strictori, respectivamente, como desaparecer da lembrança e omissão. As condições fundamentais do processo normal de esquecimento são desconhecidas. Sobre o mecanismo do esquecimento, em sentido estrito, posso oferecer as seguintes indicações. O material da lembrança está sujeito, em geral, a duas influências: a condensação e a desfiguração. A desfiguração é a obra das tendências dominantes da vida psíquica e se volta, sobretudo, com os traços de lembranças que conservaram eficiência afetiva e se mostraram mais resistentes à condensação. O traço que se tornaram indiferentes sucumbem sem defesa ao processo de condensações. Entretanto, podemos observar que, além disso, as tendências deslocadoras se saciam do material indiferente, sempre que ficam insatisfeitas, ali onde queriam se expressar. Como esses processos de condensação e desfiguração se estendem por longos períodos, durante os quais todas as vivências recentes atuam na remodelação do conteúdo
da memória. Acreditamos que seja o tempo que torna as lembranças incertas e imprecisas. É muito provável que no que concerne ao esquecimento, não se possa falar de uma função direta do tempo. Olha, interessante isso aqui, pessoal. Esquecimento não quer dizer diretamente pelo tempo, não pela leitura do Freud. No caso dos traços de lembranças recalcados, pode-se constatar que mesmo nos mais longos períodos de tempo, eles não sofreram nenhuma alteração. O tempo cura para o Freud não cola. O inconsciente é absolutamente atemporal. Olha a memória mnemênica. Nada de cronológico, memória mnemênica aqui. O caráter mais importante e também mais assombroso da fixação psíquica é que, por um lado, todas as interpretações são conservadas da mesma maneira como foram recebidas, mas, além disso, em todas as formas que adotaram nos desenvolvimentos posteriores. Uma relação que não se pode ilustrar por nenhuma comparação tomada de outra esfera. Segundo a teoria, cada estado anterior do conteúdo da memória poderia ser recuperado para a lembrança, mesmo que seus elementos tenham trocado há muito tempo todos os vínculos originários por novos, ou seja, o trauma sendo reencenado em novas conexões. O trauma que sofre-se com aquele pai, por sua vez, que passa a ser deslocado a outro. Fale, Rita. Eu estou querendo entender a desfiguração, porque eu não tenho lembranças ruins, não tenho nenhuma, assim, de família, sabe? E, assim, nem das broncas que a criança leva, não lembro. Eu lembro das brincadeiras, de tudo que é bom, mas eu falo, eu não tenho um passado, eu vejo as pessoas contando as histórias, todo mundo tem uma dor. Eu não tenho essas lembranças, assim, de uma bronca que eu levei, que magoou, que eu fiquei muito chateada. Não tem na lembrança, né? Mas eu imagino que eu tive, porque meu pai é ultra conservador. Eu falo que ele era uma autoridade muda. Então, tipo assim, a presença dele já era uma imposição, né? Todo mundo sabia ficar no seu lugarzinho, né? O papai estava ali. Aí, então, essa desconfiguração aí, não sei se eu me encaixo aí. Olha, vamos partir do pressuposto, para surgir numa análise e nós começarmos a trabalhar o que nós falamos sobre memórias encobridoras, né, Rita? Né, o quanto que pode surgir, isso vai muito da transferência e vai do tempo de análise que tu tens. É natural no início de análise nós termos um pai idealizado ou uma mãe idealizada e vice-versa, e por isso que o Freud fala sobre parricídio, porque com o tempo a gente vai acabando matando esse pai ideal, essa mãe ideal, porque Freud parte do pressuposto que o quanto às vezes tu desloca para uma outra, há uma desfiguração ali, ou enfim, dessa figura, e às vezes tu reencena com uma outra pessoa, talvez até as questões que tu não resolveu ali com ele, às vezes pode ocorrer isso, né? Não tem como dizer, eu parto do pressuposto, aí lendo Freud, que a gente inicia e a gente tem memórias encobridoras, né? Eu não posso falar por ti, mas sempre quando a gente diz, eu nunca tive uma memória ruim, ou sempre é isso, ou sempre é aquilo, o analista sempre deve ter a desconfiança de que Então, mais mas cedo eu mesmo desconfio, sabe? Eu mesmo desconfio, porque eu falo, não é possível. Assim, o analista pergunta uma vez para mim, você lembra assim, se seu pai ter te chamado? Como que chamava assim, né? Tá. Quando se chama o filho. Eu não tenho uma lembrança ruim, assim, que gritou, tipo do gênero assim, sabe?
Aí eu Tá, fico mas imaginando assim, eu tive, porque toda criança leva bronca, isso é certeza. Todo mundo leva bronca. E eu não levava? Claro que um dia eu levei bronca, né? o que acontece assim, ó, que a ideia é emergir, sabe? Às vezes, por isso que quando a gente pergunta, é o que a Mônica falou, é o sintoma que fala. A desfiguração, ela é muito semelhante ao conceito do deslocamento. E a desfiguração, eu botei em alemão aqui, Entstellung, só para te entender o conceito. Desfiguração é o processo pelo qual o conteúdo latente de um sonho transforma e se distorce e ele aparece de forma manifesta. Isso, o que a Cristiane colocou ali, ó. Eu até botei uma frase ontem exatamente sobre isso. Quando você estiver pronta para suportar as lembranças, é quando aparece. Esse é o ponto. Tu vai fazendo análise e, de repente, olha, eu estou angustiada, e daí começam a brotar alguns... a Mônica sabe bem como é, né, Mônica? Quem faz já algum tempo de análise, às vezes pode levar, Rita, 1 ano, às vezes 5, às vezes 20, a gente nunca sabe, né? Mas vai surgindo ali. Pessoal, por hoje é só, né? Obrigada, Michel. A conversa tá legal, só que cada um tem os seus atendimentos, aí já tem uma turma nos esperando. Quem chegou depois, pessoal, eu vou postar lá a gravação depois para acompanhar a leitura. E amanhã a gente volta com a supervisão, uma nova turma, né, amanhã, terça-feira, 8 da noite. Quem tiver interesse de participar da supervisão, pode me chamar e faça a inscrição ali para estar conosco. E os demais, até a semana que vem. Até. Tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, bom dia. Bom dia.